Os essênios. Os essênios constituíam um grupo ou seita judaica céltica, que teve existência desde mais ou menos o ano 150 a.C. até ao ano 70 d.C. durante o domínio da dinastia Hasmônia. Os essênios foram perseguidos. Retiraram-se por isso para o deserto, vivendo em comunidade e em estrito cumprimento da lei mosaica, bem como da dos profetas. Na Bíblia não há menção sobre eles. Sabemos a seu respeito por Flávio Josefo, historiador oficial judeu, e por Filon de Alexandria, filósofo judeu. Flávio Josefo relata a divisão dos judeus, do segundo templo, em 3 grupos: saduceus, fariseus e essênios. Os essênios eram um grupo de separatistas, a partir do qual alguns membros formaram uma comunidade monástica ascética que se isolou no deserto. Acredita-se que a crise que desencadeou esse isolamento do judaísmo ocorreu quando os príncipes macabeus no poder, Jonatã e Simão, usurparam o ofício do sumo sacerdote, consternando os judeus conservadores. Alguns não podiam tolerar a situação e denunciaram os novos governantes. Josefo refere, na ocasião, a existência de cerca de 4.000 membros do grupo, espalhados por aldeias e povoações rurais. Vestiam-se sempre de branco, realizavam curas com ervas medicinais e aplicação de argila, aboliam a propriedade privada, eram todos vegetarianos. Alguns mestres não se casavam, todavia o celibato não era obrigatório, tomavam banho antes das refeições, a comida era sujeita a rígidas regras de purificação. Eram chamados de nazarenos por causa do voto nazarita. Realizavam o ritual do batismo nas águas. Aos iniciados, rejeitavam as práticas farisaicas de sacrifício de animais para a expiação dos pecados. As mulheres eram iguais aos homens na sociedade, podendo inclusive serem mestres da justiça. Não tinham amos nem escravos. De entre as comunidades, tornou-se conhecida a de Corã em 1955, nas regiões do Corão, zona árida e quente próximo ao Mar Morto, onde foram encontrados jarros com manuscritos que continham documentos, revelações, leis, usos e costumes de uma comunidade de essênios. O essenismo é transcrito pela primeira vez por Filon e Flávio Josefo, onde citavam que era uma ordem que havia se afastado do judaísmo tradicional, por motivos desconhecidos, e seus costumes se diferenciam em determinados pontos. A Igreja Católica, ao tomar conhecimento da descoberta de tais documentos, pretendeu fazer crer que o tal Crestos era o mesmo Cristo de sua criação, só que as investigações posteriores deixaram muito claro que se tratava de uma fraude da Igreja Católica e que Crestos não era o Cristo que a Igreja pretendia inventar. Tais documentos haviam sido escritos quase um século antes da novela do Calvário e que Crestos era um líder de uma comunidade legendária e comunista. O mais próximo que se pode chegar a um suposto Cristo é o homem de nome Crestos. Crestos foi o líder de uma seita judaica denominada Essênios. Este homem parece ter servido também de inspiração para a formação de Jesus Cristo. Contudo, uma análise desta figura histórica mostra que ele se distancia um tanto do Cristo demonstrado na Bíblia.
messianismo foi melhor revelado na história oficial, pela descoberta dos famosos manuscritos do Mar Morto, que são uma coleção de centenas de textos encontrados em cavernas de Qumran. Mesmo após décadas de trabalho e controvérsias, a tradução integral dos manuscritos do Mar Morto só ficou completa em 2002. Nesses manuscritos, não consta nenhuma referência a Jesus, João Batista ou aos primeiros cristãos. Os essênios provavelmente foram exterminados pelos romanos, ou obrigados a deixar suas comunidades e fugir para salvar suas vidas, por volta do ano 70 depois de Cristo. Crestos era um ativista e um guerreiro da causa de libertação da Judeia do jugo romano. Este assemelhava-se muito mais a um Che Guevara judeu do que a um pacifista Jesus Cristo. Este acreditava que com a libertação da Judeia da égide opressora romana, deveria-se estabelecer uma sociedade em moldes comunistas primitivos. Tal era muitíssimo ruim aos olhos daqueles que tentavam estabelecer uma religião que forma um rebanho resignado e pacifista. Da mesma maneira que seria extremamente prejudicial aos olhos da elite formadora do cristianismo que se criasse um pensamento comunal e de repartição de bens como era feito entre os essênios. A ideia de fazer de Crestos o verdadeiro Messias predito por Isaías foi abandonada. Contudo, alguns elementos da figura e a história de Crestos foram absorvidos pelo cristianismo.